De começar o vídeo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seu like. Oi pessoal do Te Acolho, tudo bem com vocês? Andei sumida por aqui por motivos de força maior, mas hoje estou de volta e nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho com vocês sobre a mãe atípica. Os desafios que eu, como mãe atípica, enfrento todos os dias. Eu costumo dizer que é um leão por dia, né? E nem sempre a gente dá conta de todos, né? É impossível, mas a gente vai levando. A nossa luta também é pelo convênio, que muitas vezes não cobre todas as terapias que o filho precisa. É a luta pela inclusão na sociedade, é a luta com os preconceitos, com julgamentos. E assim, se eu falar para vocês que eu lembro da Jaqueline antes de ser mãe, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu não lembro mais como eu era antes. A mãe atípica, assim como eu, ela perde muitas vezes a identidade. Eu mesma perdi a minha identidade. Sabe o que é você se olhar no espelho e não se conhecer? É assim que eu me vejo. Desde que veio o diagnóstico, lógico, tudo mudou, né? Muitas coisas começaram a fazer sentido, sim. Porém, muitas coisas foram mudadas, né? Eu precisei abdicar de muitas coisas da minha vida para poder viver em prol deles e para eles, né? Uma das coisas que eu precisei abandonar, né, foi trabalhar fora, né? Eu não sou uma mãe que acorda cedo, sai para trabalhar e volta só à noite. Eu sou uma mãe que fica em casa, que cuida da casa e cuida dos filhos, né? Mas que isso também não me diminui, né? Não faz com que eu seja menos mãe ou mais mãe por isso, né? É uma luta diária. Eu não fico só em casa sem ter o que fazer, só, né, assistindo uma TV. Não, são terapias e mais terapias, são consultas médicas, né? Os dias que não tem terapia, geralmente a gente marca consultas, exames, e assim, eu acabei esquecendo de mim em todos os sentidos, né? A gente acaba se anulando, a gente não consegue mais cuidar de nós mesmos, né? Porque a gente acaba sempre se deixando em últimos dos últimos planos, né? Tudo gira em prol aos nossos filhos, né? A mãe atípica, ela vive uma solidão constantemente. Mesmo ela sendo rodeada de pessoas, ela sente solidão, sabe? A gente vive um isolamento que acaba acontecendo por conta de toda a nossa rotina, por conta de todos os nossos desafios. A gente acaba que enfrenta esse isolamento, né? A gente se fecha muitas vezes assim do mundo, a gente se fecha das pessoas, tudo em prol aos nossos filhos. A casa muda, a vida muda. A gente tem que viver, a mãe atípica vive de rotina, né? Por quê? Por conta dos nossos filhos. Tem que viver sempre da rotina, sempre as mesmas coisas, porque se sai da rotina, a gente acaba ganhando uma crise, a gente acaba tendo que lutar pela rigidez cognitiva, porque é algo que pega muito neles, principalmente se sai da rotina, né? Não existe mais a Jaqueline mulher, existe a mãe do Enzo, a mãe do Luca e a mãe do Gael, né? Eu me fechei totalmente para servir essa maternidade atípica. Eu falo assim que eu vesti a minha armadura quando chegou o diagnóstico e sigo em frente as minhas lutas sempre com a minha armadura, mas assim, muitas vezes eu escondo o sofrimento através de um sorriso, porque não é fácil toda essa nossa rotina, né? A gente tem uma sobrecarga muito grande, é a sobrecarga física, é a sobrecarga emocional, sabe? Eu sou a primeira a acordar e sou a última a dormir. Quando eu vou dormir, já tá começando outro dia, ou seja, o meu dia termina quando o outro dia está nascendo. Tem vezes que eu acordo tão cansada, tão já pesada, que a sensação que dá é de que eu não dormi,
sabe? O cérebro, assim, da mãe atípica, ele não para, ele fica ali diretamente no, como que eu posso dizer, acelerado, sabe? Nós, mães atípicas, temos muito medo do futuro. A gente teme muito isso. A gente teme o que vai ser deles, sabe? A gente teme o que vai ser deles se a gente faltar, sabe? Eu já conversei com outras mães atípicas e percebi que o meu medo é o mesmo que o delas, que é o medo da gente faltar, né? O que vai ser da gente se da gente não, né? O que vai ser dos nossos filhos se um dia a gente faltar com eles sendo tão dependentes ainda da gente? A gente tem um medo assim constantemente, sabe? A gente vive essa insegurança porque a gente sempre quer dar o melhor para eles, né? E a gente teme um dia faltar. E eu já escutei uma vez uma mãe atípica falou para mim que ela prefere, se ela pudesse escolher, ela preferia que o filho dela fosse antes dela. Eu achei isso tão forte, tão pesado, e aí ela falou assim, porque pelo menos eu sei que quando eu for, ele já não vai estar aqui mais, e ele não. E eu sei que ele vai estar bem, né? Que ele não vai sofrer. Nossa, achei tão pesado isso. Mas assim, a gente pensa muito essas coisas, a gente tem muito medo do futuro. É um futuro incerto, né? E assim, a mãe atípica, ela também precisa de empatia. A mãe atípica, ela também precisa de apoio, sabe? É essencial demais ter apoio das pessoas. Eu mesma, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, né? E eu tenho meu marido que me ajuda muito nas correrias com as crianças, nos cuidados com as crianças, né? O emprego dele permite que ele possa acompanhar as terapias dos meninos junto comigo, né? E quando ele de repente não pode ir numa consulta, um exame, alguma coisa, eu mesma vou, né? Acompanho os meninos e assim a gente vai se virando. E já é tão pesado, sabe? E eu fico imaginando a mãe que não tem apoio nenhum, sabe? Que não tem uma rede de apoio. Existe também o pai que vai embora, né? Depois do diagnóstico. E assim, quando a mãe se torna solo, depois de um diagnóstico, é um turbilhão de sentimento, porque ela se vê totalmente perdida, né? Ela se vê totalmente sozinha. Porque assim, mesmo a gente tendo o nosso companheiro, a gente se sente já perdido. Ai, não. Então, infelizmente, existe, né, o pai que vai embora. E isso é muito difícil para uma mãe atípica, porque ela já tem que se abdicar de tantas coisas, ela já tem que abrir mão de uma vida, né, que ela teve para poder se dedicar 100% à maternidade atípica. Então, assim, gente, o que eu queria tá trazendo para vocês? Os nossos desafios são diários, são lutas constantes. E assim, muitas vezes você vê uma mãe atípica sorrindo, você vê uma mãe atípica que tá demonstrando força, mas assim, por dentro ela tá totalmente despedaçada, ela tá totalmente precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga, sabe? É muito difícil para uma mãe atípica ver um filho tendo uma crise num lugar público e ainda ter que lidar com olhares de julgamento. Isso é muito dolorido, porque já dói não só o nosso coração, mas dói até o nosso corpo quando o nosso filho entra numa crise, porque a gente quer controlar aquilo e de todas as formas a gente quer que ele fique bem, mas é tudo um tempo, é tudo uma questão de tempo, tudo uma questão de ter um preparo. Então, assim, se vocês verem uma mãe numa situação assim e querer ajudar, sabe, se aproxime de nós mães atípicas, pergunta como vocês podem nos ajudar. Com certeza a gente vai falar como vocês podem nos ajudar, a gente vai agradecer o apoio, a ajuda de vocês. Agora, se você acha que eu não vou poder ajudar aquela mãe, não posso fazer nada,
tudo bem, tá tudo bem também. Mas assim, não olhe com olhares assim de julgamento, porque isso nos machuca. O autismo em si já nos machuca, já nos fazem sofrer. E ter que lidar com olhares de julgamento, com preconceito, só piora a nossa situação, só nos torna cada vez mais insensíveis, sabe, a tudo isso. E a gente precisa nos fortalecer, a gente precisa unir as nossas forças. Eu costumo dizer não. Eu digo com todas as palavras: a minha força e o meu sustento vem de Deus, que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. Se não é ele na minha vida, eu com certeza não levantaria mais da cama, porque eu enfrento lutas assim comigo mesmo, lutas assim emocionais. Eu faço um tratamento também psicológico. Isso é muito importante também, mamães. Você que é mamãe atípica, procurar uma ajuda também, um tratamento psicológico, porque isso é muito importante, é muito válido pra gente. Então, eu tenho as minhas lutas comigo mesmo, eu tenho as minhas lutas com os meus filhos, eu tenho as minhas lutas com a sociedade, eu tenho as minhas lutas com o convênio, sabe? É tantas e tantas lutas que tudo que a gente precisa é de empatia. Então, assim, por favor, gente, vamos ter mais empatia com os autistas, mais empatia com as mães atípicas, porque isso faz toda a diferença, sabe? Nos ajude a trazer um mundo melhor, sabe? Ensine o seu filho a ter respeito pelos amiguinhos atípicos, assim como nós, mães atípicas, nós ensinamos os nossos filhos a respeitar os seus amiguinhos. E tudo que a gente espera em troca é isso, é que os amiguinhos também respeitem os nossos filhos, respeitem as condições deles, sabe? Eu sempre costumo dizer pro meu filho: você não é mais e nem menos por você ter autismo. Você vai muito longe, você vai sim ter uma carreira, você vai sim ter uma vida normal, né? Com todo o seu tratamento, com toda essa sua luta, você vai vencer. E eu sempre ensino eles a respeitar o próximo, a respeitar as pessoas, seus amigos, a respeitar os mais velhos. Então, assim, por favor, ensine os seus filhos a respeitar os amiguinhos atípicos, a respeitar os seus amiguinhos diante de todas as suas condições, sabe? Porque dessa forma a gente pode estar criando um mundo melhor para as crianças atípicas. A gente não quer que o mundo inteiro se molde pelos nossos filhos. A gente quer os nossos filhos inclusos no mundo. Não existe um mundo para o autista. Você entendeu? O autista ele tem que se incluir nesse mundo, porque é o único mundo que tem. Mas a gente precisa de empatia, a gente precisa de respeito, a gente precisa de amor. Amor é tudo que a gente precisa. Então, gente, vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais, porque isso faz toda a diferença. E você, mamãe atípica, conte comigo pro que você precisar, porque a sua luta é a minha luta. A gente tá juntas nessas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Com Deus, nós somos mais que vencedores. E ser mãe atípica é comemorar as pequenas conquistas, porque lá na frente vai vir as grandes vitórias. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!